galerinha, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, meus queridinhos? Vamos lá então? O conteúdo abordado essa semana vai ser sobre os múltiplos e divisores de um número. Vamos estar comentando também sobre os números primos, quem são os números primos, tá ok? E vamos falar dos critérios de divisibilidade. Ou seja, uma maneira mais fácil para a gente determinar se um número é ou não é divisível por 2, por 3 e assim por diante. Tá ok, galerinha? Vamos lá, galera? Bora lá! Olá, galerinha, tudo bem? Vamos falar então um pouco na nossa aula de hoje sobre múltiplos de um número natural. Mas como assim, professor? Múltiplos de um número natural são aqueles números que são encontrados no resultado de uma multiplicação. Como assim, professor? Observa que na tabuada nós temos os valores do resultado da tabuada, um exemplo do 4, do 5. Estes resultados vão ser os múltiplos. Vamos lá então, galerinha? Vou mostrar para você um exemplo dos múltiplos de 4 e depois dos múltiplos de 5. Vamos então falar dos múltiplos de 4, galerinha. Quem são os múltiplos de 4? É só a gente observar que na tabuada temos o quê? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. Então, múltiplos de 4 eu tenho ali quem? Ó, vou abrir a chave, tá ok? E vou colocar a minha sequência. 0, 4, 8, 12, 16. Ou seja, são os números que eu estou multiplicando ali na tabuada e obtendo o meu resultado, tá ok? Então, múltiplos de 4 são os resultados que existem na tabuada da multiplicação do 4. Já na tabuada do 5, olha lá o exemplo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E assim por diante, galerinha. Ó, repara que são todos os resultados que eu tenho na tabuada do 5. Agora, vamos falar então sobre os divisores de um número natural, galerinha. Então, os divisores, quem são eles, professores? Professor, os divisores são aqueles números que vão dividir aquele número, tá ok? Então, ó, são poucos os divisores que podem dividir um número. Vamos ali? Divisores de 20. Olha o exemplo. Coloquei a letra D de divisores e o 20 ali. Abro a chave. Quem são os divisores? O 1. 20 dividido por 1 existe. É 20. Por 2 é 10. E assim por diante, galerinha. Então, observa que é pré-determinado ali, ó. Podemos dividir o 20 por 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Perfeito? Olha o outro exemplo. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4. Nós temos o 6, temos o 8, o 12 e temos o próprio 24, tá ok? Então, observa que sempre começamos com 1 e terminamos com ele mesmo, tá ok? Agora, vamos falar um pouco dos números primos. Quem são os números primos, professor? Os números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1, ou seja, pode ser dividido por 1, e ele mesmo, ele próprio, tá ok? Não pode ter mais nenhum outro divisor. Só pode ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Vamos lá? Número primos. Ó, observa, existe o número primo número 2. Professor, por que eu não comecei com 1? Porque o 1 não é número primo, tá? Ele não vai obedecer os nossos critérios para ser número primo. Temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante, galerinha. Então, observa que são números divisíveis por 1 e ele mesmo. O 2 é o único número primo par, tá ok? Não existe mais nenhum outro número primo par, tá? Observa. Um exemplo, professor, e o 4? O 4, observa que ele é divisível por 1, 2 e 4. Existem 3 divisores. Se existem 3 divisores, ele não é primo. Perfeito, galerinha? Tranquilo? Agora, vamos falar então um pouco sobre os critérios de divisibilidade, galerinha. Quais são esses critérios de divisibilidade? São critérios que vão facilitar a gente saber se um número é divisível ou não por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Vamos começar falando do 2. Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ou seja, olha lá, vou colocar um exemplo. O 6, o 8, o 10 são números pares, galerinha. Então, observa que o último algarismo que existe ali
no meu número, pode ser um número grande, tá? Centena, com milhar, mas se o último algarismo, que é a casa das unidades, for par, tá? Ele é divisível por 2. Para ser divisível por 3, galerinha, observa o seguinte, ó. Tem que ser o quê? A soma dos algarismos, que está na centena, dezena e unidade, tem que dar um número que é divisível por 3, meus queridinhos. Olha lá, 342, 3 mais 4 mais 2, que é os algarismos que tem em cada casa. Somando entre eles, deu 9. 9 é divisível por 3? Yes! 9 é divisível por 3, né? Se 9 é divisível por 3, então eu sei que o número 342 é divisível por 3, galerinha, tá? Não preciso nem colocar na chave e resolver, porque eu já vou saber que ele pode ser dividido, tá bom? Vamos ver outro exemplo? 645. 6 das centenas, 4 das dezenas e 5 das unidades. Se eu somar os algarismos, vai dar o valor de 15. 15 também é divisível por 3, né? Se 15 é divisível por 3, eu sei que o número 645 é divisível. Vamos para o 4 agora, então? Já para ser divisível por 4, galerinha, tem que terminar em 00, tá? Observa o número 1200, o número 600. Todos eles terminam a casa das dezenas e as unidades em 00, perfeito? Então, eles são divisíveis por 4. Qualquer número que terminar na casa das dezenas e unidades em 00 é divisível por 4. E também eu posso determinar se os dois últimos, que é a casa das dezenas e unidades, se forem divisíveis por 4, também será um número. Vamos lá? Olha o exemplo. 1224. Pego dezena e unidade, que é 24. É divisível por 4? Sim, professor. Portanto, é divisível por 4. Vamos lá, galerinha. Vamos para o critério do 5, então, meus queridinhos. O 5 é o mais fácil, né? Tem que terminar o quê, galera? Em 0 ou 5. Então, observa. Se o número na casa das unidades terminar em 0 ou 5, ele será divisível por 5, galera. Vamos lá. 25, 100, 1845 e assim por diante, né? Observa, galera. Terminou com 5 ou 0, é divisível por 5, né? Vamos para a regra do 6. Galera, tem que obedecer ao mesmo tempo as regrinhas do 2, o critério do 2 e o critério do 3. Porque, ó, se eu decompor o 6, 2 vezes 3 é 6, não é correto? Então, tem que obedecer o critério do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Vamos lá. Vou colocar o exemplo para vocês, ó. 234. A última casa é 4, então é divisível por 2, portanto é par. Correto? Critério do 2 aceito. Agora eu vou somar os algarismos, 2, 3 e 4. A soma destes algarismos vai dar 9, galerinha. 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Portanto, também obedece o critério do 3. Corretamente, posso afirmar que vai obedecer o critério do 6. Então, ele é divisível por 6, meus queridinhos. Observa que essa regrinha de juntar o 2 e o 3 também serve para outros números. Um exemplo, 12, o número 15. Regra do 15. Você pode decompor para poder identificar se é divisível ou não, tá? Vamos lá para a regrinha do 8, galerinha. Critério de divisibilidade do 8. Tem que terminar em 3 zeros nas centenas, dezenas e unidades, correto? 0, 0, 0. Um exemplo lá, ó, 12.000, perfeito? Então, ó, o número 12.000 é divisível por 8. Ou os 3 últimos algarismos, perfeito? Da casa das centenas, unidades e dezenas, os 3 últimos ali, ele tem que ser divisível por 8. Vamos lá? Qual o exemplo, professor? Essa é um pouquinho mais difícil, né? Nós temos ali um exemplo, ó, 12.480. Vou pegar, então, a partir das centenas, 480, o número 480, e verificar se ele divide por 8. Se ele dividir por 8, significa que ele é um número divisível por 8. Perfeito, galerinha? Tranquilo? Vamos lá, galerinha.
critério do 9. O do 9 ele é bem parecido com o do 3. A soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 9. Perfeito? Então, a única diferença da do 3, que em vez de ser divisível por 3, tem que ser divisível por 9 no final. Vamos lá? 189. Vou pegar centenas, o algarismo das centenas, 1, mais 8 das dezenas, mais 9 das unidades. Deu quanto? 18, galera. 18 é divisível por 9? Perfeito! Então, é divisível por 9 ali essa situação, tá? Correto, galera? Vamos agora falar da do 10. Tem que terminar em 0 ou 0, galera. Somente 0, beleza? Como assim, professor? Tem que terminar somente em 0. Então, todos os números que terminarem somente em 0, como 10, 100, 80, 20, 820, 1000 e 200, tem que terminar exatamente com 0, será divisível por 0, perfeito? Também temos a divisão por 25. Tem que terminar em 25, 50, 100 e assim por diante. Beleza?